Olá pessoal, bem, esse vídeo aqui vai ser um vídeo um tanto informal, não vamos ter tantas edições, roteiros, scripts ou algo muito sofisticado, tá? A proposta aqui é que eu estou sentindo a necessidade de criar uma outra conta exclusiva para projetos diante da nossa fábrica. E aí, a partir disso, nós vamos ter que configurar repositórios, contas no Git, ter um e-mail específico, né? Criar um projeto do zero e publicar esse projeto na plataforma Riley, né? Que é uma plataforma onde a gente já vem utilizando aí para disponibilizar outros projetos aqui da nossa fábrica. Então, vocês vão conhecer agora mais uma alternativa de publicar os seus projetos. Inicialmente, a gente vai compartilhar aqui uma demonstração simples de como você subir uma aplicação no Riley, considerando uma aplicação Spring Boot que tem a necessidade de prover alguma interação com o banco de dados, tá? Então, vamos fazer aqui esta demonstração para vocês a partir de agora, tá bom? Então, o primeiro ponto aqui em questão é o seguinte, eu preciso criar o meu projeto Spring Boot, beleza? Então eu já estou usando aqui o Maven, estou usando a linguagem Java, estou usando versões do Spring Boot, né? No caso aqui eu nunca testei, mas vamos seguir aqui essa versão e torcer para que dê sucesso as nossas iterações. Feito isso, eu tenho aqui um projetinho de exemplo, né? Chamado de isa.spring.deploy. Vamos imaginar que esse seria o nosso projeto. E o projeto vai se chamar Spring-deploy. Só para a gente brincar aqui, ok? Estamos usando a versão 17 e vamos adicionar as dependências de acordo com o ecossistema do nosso projeto. O nosso projeto é uma API e essa API vai estar conectando, interagindo com o banco de dados para as suas particularidades. Então, eu vou vir aqui, ó, adicionar dependência, dizer que é uma aplicação web, tá? E vou adicionar qual o provedor de banco de dados. No caso aqui, eu vou colocar o H2, que é um banco em memória, e também eu já vou deixar o Postgres como banco que a gente vai configurar em seguida. Feito isso, a gente gera, né, o nosso projeto. Vejam só, foi importado aqui, né, feito o download. Vou pegar e colocar nesta pasta, deixa eu confirmar, chamada aqui, ó, deploy. Ok? Vou extrair tudo aqui. Vamos confirmar. Não sei se ele vai criar uma pasta da pasta. Ó, Spring Deploy, tal, tal, tal. Então vamos só mudar aqui para não ficar também Deploy aqui. Aí eu vou pegar esse conteúdo e volto. Foi no momento da extração. Então aqui estamos fazendo ao vivo. A primeira coisa que eu quero é garantir que esse código já esteja no meu GitHub, tá? Antes da gente fazer qualquer tipo de atuação. Feito isso, eu tenho já o meu GitHub desktop, onde eu vou abrir aqui e clonar este repositório em uma conta. Mas que conta é essa? É a nossa conta aqui oficial agora do projeto IsaPay, onde eu já tenho aqui uma conta, né, chamada IsaPay, como vocês podem ver, com alguns repositórios, e a ideia agora é criar um novo repositório para a gente prover, né, e sincronizar com o Riley, ok? Então vamos só garantir para vocês verem que usando as ferramentas certas, às vezes vocês poderão ter uma alta produtividade. Então vou vir aqui, add local repository. Então vou vir aqui, selecionei aquele repositório, está em deploy, vamos confirmar aqui, Spring Deploy, e vejam só, ele vai dizer, olha, este diretório não é um repositório, você quer criá-lo? Sim. Então vai ser Spring Deploy, vou deixá-lo aqui como público, né? Se eu não me engano ele tem essa opção, mas vamos criar aqui o repositório, vamos confirmar. Se ele não colocou como público, né, provavelmente a maioria das vezes ele vai estar como privado, você pode ir lá e alternar o seu repositório como privado, tá? Então aqui, ó, você pode colocar o nome do repositório, uma descrição e aqui você tira essa opção, se você quer torná-lo público. Então aqui, ó, projeto de demonstração de uma aplicação Spring sendo publicada no
Acho que essa é a nossa descrição aqui inicial. Então, estamos fazendo a sincronização, vejam só, e a partir de agora a expectativa é que minha conta GitHub tenha também mais este repositório. Então tá aqui, ó, Spring Deploy, beleza? Então vamos importar esse nosso projeto na IDE. Então vou abrir aqui esse projeto, ó, C Deploy, né? Se não aparecer aqui, você dá aquele refresh. Temos agora Deploy, Spring Deploy. Então Trust Project. E vamos começar a brincar aqui no código, né, no desenvolvimento e tudo mais. Vamos ver. Vamos avaliar aqui. Ó, a estrutura de projeto ainda está compilando, né? Então, enquanto isso, eu vou pegar uma colinha de uma necessidade de configuração, provavelmente do Swagger, para a gente já subir a nossa aplicação e tendo o Swagger como documentação oficial, certo? Então, eu tenho aqui um canal, no meu canal do YouTube, se eu não me engano, mas tem outros exemplos aqui, vou colocar aqui, ó. É Spring Boot 3. Vamos ver se a comunidade já tem isso disponível, né? Para a gente só copiar e colar. Vamos lá, usando Spring Boot 3. Né? O Swagger no Spring Boot 3. Então, ele está dizendo para a gente colocar essa dependência. Então, vamos só torcer se é isso. Se eu não me engano, é só isso. Vem aqui no nosso pom.xml e vamos adicionar mais essa dependência. Dá uma atualizadinha aqui. Enquanto isso, a gente vai criando o nosso primeiro pacote, né? Então, vou criar aqui. Não vou criar pacote, pessoal. Eu vou criar tudo numa única camada para otimizar o nosso processo. Então, a gente tem a nossa entidade, vou chamar de user. User, né? Adicionar, ok. Vamos dizer que é uma entidade. Vejam só. Uma entidade. Vamos ver. Entity. Se não apareceu aqui, porque ele ainda está escaneando alguma coisa do gênero em relação às dependências do JPA. Vamos ver se não tem aqui, ó. Ah, esqueci do starter do Spring Data JPA, né? Então a gente teria que vir aqui, ó. O que é que eu costumo fazer? Spring Initializer. Foi até bom, né? Para a gente avaliar. Um projeto qualquer, coloca aqui data JPA. Por isso que a dependência faltou, né? Então eu venho aqui, coloco Explorer para saber como é que seria essa dependência. Observe que aqui está no Gradle, né? Então a gente coloca para Maven. Então é bom ter esse bate-papo, né? Que aí todo mundo encontra aqui cenários que são cotidianos e vocês já vão ter também uma solução, tá bom? Então vou aqui agora, deve ter a dependência que nós precisávamos, porque esquecemos do nosso start importante para tratar persistência no Spring. Então está importando aqui. Vamos fechar aqui a nossa classe enquanto isso. Vamos ver. Opa, tem uma entity aqui, vamos ver agora se ele vai importar. Dou um Alt Tab e agora ele apareceu, ó, Jakarta Persistence. Outras versões pode aparecer Javax Persistence, tá? Então, só um ponto de atenção. Nesse caso, eu venho e digo que no nosso aspecto, a gente não vai trabalhar com chave primária, chave estrangeira, auto-incremente, entre outros aspectos. Eu só vou dizer que esse usuário vai ter um string login, que esse login vai representar o ID desse usuário no banco de dados. Obviamente, você pode ter a necessidade de criar IDs numéricos, tá? Mas aqui é só uma ilustração. ID, login e name, somente isso. Nesse caso, se você não estiver usando o Lombok, você vai ter que colocar os getters and setters. Então fica opcional para você adotar o Lombok ou não. No meu caso, eu não vou fazer isso. Vou usar literalmente aqui os getters and setters. E por que eles precisam ser explícitos? Porque o framework de persistência, né, desculpa, o framework de gerenciamento de objetos Jackson, que ele faz a serialização e a deserialização dos objetos, né, JSON para classe, classe para JSON, né, ele precisa que haja os getters and setters. Por que não recomendamos usar construtor? Porque o Jackson precisa do construtor padrão e ele vai buscar os setters para fazer a devida definição. Então, são discussões futuras aí para vocês usarem ou não essa concepção de construtores, tá bom?
Nesse caso, a gente vai precisar também do repositório. Então, vamos aqui, é uma interface e eu vou dizer user repository, tá? Então, vamos ver aqui, user repository, extends de JPA repository, dizendo que a entidade que a gente vai atuar é a user, né, que a gente vai se referenciar, e que o ID dela é um string, não é um inteiro, né? O usuário ele tem o login sendo a chave, mas é do tipo string, ok? Então, muito cuidado aí com essas interpretações. E por último, Gleice, eu vou criar o service? Não, no meu caso eu não vou criar o service porque eu não vou aplicar nenhuma camada de lógica, tá, pessoal, de negócio. Eu já vou direto para o meu user controller, para só ilustrar aqui a concepção de subirmos uma API, tá, pessoal? Então aqui, ó, request mapping, o sufixo será users, para que não precise serem todos, né? E aqui eu vou ter um post mapping public. Vou colocar o próprio user como resposta, né? Vamos tentar fazer isso. User, vou chamar de save. E aqui eu vou dizer, olha, eu preciso receber no corpo um user para realizar a persistência. Então, tá aqui, beleza? E aqui eu vou retornar o próprio user, né? Vamos só fazer uma ilustração aqui, tá, pessoal? A mesma coisa eu vou colocar public list de user, vou chamar de list. E aqui eu não vou passar nenhum parâmetro. Ok? Vamos importar. Beleza? Precisamos retornar agora a lista. Então, vamos por partes. Nesse caso, eu vou injetar via AutoWired o nosso repositório para dentro do controller. Né? User repository. Vou chamar aqui de repository. Então, eu vou dizer que repository.save user. Então, vamos colocar e retornamos o próprio usuário. Você pode customizar o seu tipo de resposta, tá, pessoal? E aqui eu vou dizer return repository.findAll. Pronto. Aqui é o mínimo necessário para eu ter um post, né, para inserir dados no meu banco de dados e para obter os registros que forem inseridos. O grande ponto em questão aqui é que vocês viram que eu ainda não conectei e não trouxe configurações ao meu banco de dados. O que isso quer dizer? Quando eu subir minha aplicação, automaticamente, como eu coloquei a versão do H2 Database, o Spring ele vai interpretar uma tentativa de conectar em um banco em memória. Por quê? Porque o nosso Application Properties ele está limpinho aqui no sentido de utilização, tá? Então vamos ver se a aplicação vai subir. Vou colocar aqui debug. A aplicação tem que subir, né, na porta 8080, preferencialmente. Se você não mudou a porta, vamos ver aqui a nossa execução. Vamos ver. Vejam só, nossa, deu um erro aqui. Create table, login, vachar, not nulo. Vamos ver, primeiro aqui, expectado identificador. Sintaxe, erro, vachar, primary key, not nulo. Vamos ver por quê, né? Meu user, meu ID, login, esse cara é um ID, ele não precisa create table, user, login, primary key, expected identifier. Não sei por que que ele deu esse erro aqui, mas vamos entender. Deixa eu... Ah, não precisa, tá aqui o ID, ó. E eu não vou ter uma geração, né? Deixa eu colocar aqui. Não sei se ele está dando conflito com alguma tabela. Então vamos colocar aqui, ó, table name. Vamos colocar aqui, ó, tab user. Não sei se ele tem alguma relação com uma tabela de usuário deles lá. Vamos confirmar. Eu acho que não, pessoal. Acho que vamos ver aqui. Não faz sentido esse erro. Estranho, né? Ó, subiu agora, né, pessoal? Curioso. Não sei se ele tem uma tabela de user que estava conflitando porque é um banco em memória, ele deve ter alguma situação. Então eu mudei aqui só o nome da tabela que nós estamos usando como modelo, tá? Então aqui, pontos de atenção. Subimos na porta 8080, estamos conectando no HSQLDB. Se eu não me engano, aqui ele deve mencionar a estratégia de banco de dados. Vamos confirmar.
Às vezes ele aparece aqui, né? Ó, memória, ó, H2 e tal, e memória, legal. Subimos a aplicação na porta 8080. Vamos agora aqui colocar o Swagger para rodar, né? Vamos ver? Prontinho. Não tem nenhuma URL aqui exibindo no nosso Swagger. Por quê, né? Coisas que a OpenAPI às vezes não faz o escaneamento automático, alguma coisa do gênero, que a gente precisa entender por que que não leu automaticamente, né? Então vamos ver aqui. Ó, em tese ele deveria mostrar, ó, opa, o tutorial está mencionando alguma coisa do gênero. REST Controller, será que eu esqueci de dizer que eu era um controller? Tudo indica. Então vamos ver, User Controller, só estou com Request Map. Então esse meu controller, ele não tinha sido detectado como um controller dentro da minha concepção da injeção de dependência do Spring. Vamos ver se foi só isso, né? Vamos fazer um teste aqui. É bom ter esses cenários ao vivo, né? Sem nada de script, porque a gente vai aprendendo aqui. E o grande ponto de um desenvolvedor, né, na sua senioridade, é conseguir detectar possíveis situações que ocasionam o não resultado esperado em nossa aplicação. Então vamos confirmar, vamos dar um refresh. E agora nós temos o users, né? Só que ele trouxe somente o post de users. O que faltou agora, vamos confirmar na nossa implementação, eu criei um método, porém esqueci de colocar o verbo, né? Então aqui é um get mapping. Um é para realizar o post e o outro para realizar o get map. Então vamos parar novamente e podem ter familiaridade, pessoal, que isso é o cotidiano para nós desenvolvedores. Ajusta, sobe, para, executa, detecta o erro, vai evoluindo gradativamente, tá bom? Isso não é descartado de acordo com a sua evolução como desenvolvedor. Pode acontecer, tá? Então tá aqui, ó, users. Então vamos ver. Maximizamos aqui, demos um try. Login, Isa, nome, Isabelle. Vamos ver. Então execute. Deu 200 aqui, salvou. Vamos aqui no nosso banco de dados. Está aqui, né, a nossa aplicação ainda no ar. Um grande ponto em questão que eu vou mostrar para vocês é como eu habilito logs de SQL. Então, vamos deixar para outro momento. Vou aqui verificar se o nosso usuário foi inserido no banco. Vou confirmar. Temos aqui Isabela. Então, quando eu parar essa minha aplicação, esse banco em memória, ele também vai ser limpo, né? Eu tenho que ter essa ciência que é só para a gente ter essa evolução, né? Algo bem rápido aqui para desenvolvermos, tá bom? O grande ponto em questão é que eu vou comitar isso agora, pode ser aqui ou no nosso repositório, né? Eu vou colocar aqui, ó, meu meu primeiro controller, né? Controller. Vamos ver. Push. E vamos ver se isso atualizou o nosso repositório aqui na nossa conta, né? Dá aquele refresh maroto, Spring Deploy, e já está aqui o nosso primeiro commit. São dois commits porque houve o primeiro, né? Então tá aqui, ó. Meu primeiro controller, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar para conectar logo no Postgres, mas vocês vão ter ciência que nós já temos uma aplicação funcional utilizando o banco de dados em memória e que a gente já poderia levar para o Riley. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar a conexão com o Postgres, depois eu removo para a gente subir um banco em memória e depois a gente vai também fazer a configuração de um banco no Riley para a gente ter a nossa aplicação na nuvem conectada em um Postgres, beleza? Então, vamos lá. Como eu não gosto de ficar escrevendo código, né? Eu vou pegar um exemplo de outros projetinhos aqui. Deixa eu ver se eu tenho possível. Ah, não, eu vou ter que ir na internet mesmo. Não tenho agora. Então, vou vir aqui, Spring Boot Postgres SQL. Vamos lá, usando Application Properties, que é a única coisa que a gente vai precisar fazer, tá, pessoal?
Olha aqui, ó, o próprio GitHub, às vezes, ele tem vários exemplos, né, para a gente conectar nos bancos em questão. No nosso caso, a gente está usando aqui o Application Properties. Vejam só, para o Spring SQL. O Spring Data JPA com Postgres SQL. Então, vou vir aqui, vou copiar, vamos jogar no nosso Application Properties e vamos ajustar, né? Primeiro ponto, ele está dizendo que aqui é localhost na porta 5432, mas ele colocou o nome desse banco. O nome do meu banco de dados real é Gleison, que está no localhost. Eu vou colocar aqui, ó, Gleison, ok? Aqui é Postgres, Postgres. A minha senha também é Postgres para o ambiente de testes, tá? Aproveitando, eu vou pegar essa instrução aqui, ó, ok? Que eu vou exibir os meus SQLs e esta outra propriedade que é importante porque a gente agora está com um banco oficial, né? Um banco em questão, não é mais um banco em memória. E aqui eu vou colocar o dialeto do meu banco correspondente. A grande particularidade a partir de agora é que a gente vai conectar em um banco de dados Postgres, que pode ser instalado ou via Docker, dependendo da sua experiência, né, do seu know-how em nível de configuração de infraestrutura. Mas o grande ponto aqui é que o que você quer fazer com o teu banco de dados? O banco já existe e já está todo bonitinho, então é none. O banco vai ser recriado a cada execução, então é create drop. O banco vai ser atualizado à medida que você vai manipulando as suas entidades, então dê um update, que é o nosso caso aqui. O que eu quero dizer é que quando eu subir a minha aplicação, ele vai conectar em um banco de dados e vai criar a tabela user, tá? Na próxima vez isso não vai acontecer porque a tabela user já foi criada. Não confunda essa estratégia com a estratégia de migrations. Migrations tem uma outra abordagem, mas também é muito fácil de configurar e os resultados também são obtidos conforme esperado. Então vamos ver aqui, vou executar, vamos confirmar, é sempre bom a gente avaliar o log, tá pessoal, da nossa aplicação. E vejam só algumas coisas que surgiram de destaque desse momento agora. A porta continua na 8080, mas agora a gente está tentando conectar em um banco de dados Postgres e aqui ele está citando algumas coisas pertinentes ao provedor do banco de dados em questão, né? Então temos aqui, ó, Postgres e vejam só que como eu habilitei a exibição do meu SQL, o SQL de DDL, que é a estruturação do nosso banco de dados, da nossa tabela, foi executado aqui, ó. Então agora a gente tem no banco de dados Gleison uma tabela user, tab user, ó. Vejam só, tá? Então essa é a proposta a partir de agora, tá? Então vejam só como a nossa aplicação, eu vou novamente realizar o mesmo procedimento, executar. Vejam só, deu 200 novamente. Vamos agora confirmar que veio para o nosso banco de dados oficial, beleza? Vamos consultar nosso user. Está aqui o nosso user. Posso fazer isso aqui para a gente garantir, né, pessoal? Vou excluir. Vou consultar. Não veio ninguém. Vou inserir novamente. E agora está aqui o nosso registro, né? Vamos consultar e vamos avaliar aqui este cenário. Então, temos aqui os dados e o dado foi inserido aqui também. O grande ponto em questão é que eu vou criar a partir de agora o que nós chamamos de branches. O que isso quer dizer? Eu vou criar uma branch, por quê? Porque eu ainda não me sinto confortável que a minha esteira de DevOps receba esse conteúdo para fazer a publicação no ambiente oficial, né? Vamos imaginar que a nossa aplicação já está em produção, né? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, branch, new branch, vou chamar de develop, né? Criar a branch. Vamos substituir, trazendo, né, as mudanças para develop. Vejam só. E aí eu vou subir dizendo update application properties. Olha a legenda, ele já deixou aqui como uma sugestão. Vamos confirmar. Vamos lá no nosso repositório, dar um refresh, bem legal. E aqui, ó, poxa, não acabamos de subir um commit? Sim, mas nós subimos em uma nova branch.
Então vejam só, temos aqui a nossa branch, ó, que ela está um pouco mais atualizada, certo? E vamos ver aqui quais foram as alterações. Vamos confirmar, main, resources, application properties e cadê o nosso conteúdo na branch developer? Vamos confirmar. Será que já subiu? Ah, nossa, não subiu. Faltamos realizar o commit para realizar o push. Então, coisas da vida, né, pessoal? Não é, nós não estamos livres, né, de passar por essa situação. Então, vejam só que na nossa branch main, o nosso application property está vazio. Na nossa branch develop, o nosso application property já tem a conexão para o Postgres, ok? Então agora a gente vai mudar para a nossa ótica do Riley para nós criarmos a conta, fazer os devidos credenciamentos e vincular esse repositório ao nosso esteira de DevOps, vamos dizer assim, tá bom? Vamos lá, né, pessoal? Agora criar a nossa conta baseada com a plataforma que a gente quer prover os nossos recursos, né? E aqui eu vou precisar criar a minha conta, certo? Utilizando o GitHub, vejam só, ele sugere que possa ser por GitHub ou por e-mail. Vou usar o GitHub para este fim. Então, aqui criando a nossa iteração, criação de uma conta, tá? Aqui nós já temos a necessidade de informar os planos, tudo mais, né, os termos e assim por diante. Cadê? O que é que ele mencionou? Aqui, ó, agree. Tá criando o nosso ambiente, certo? E aguardando algum tipo, não, limitado trial, né? Nesse momento aqui a gente está com uns créditos de $5 para a gente poder tentar utilizar essa versão trial. Se não permitir, tenham ciência que vai ter que ser no mínimo $5. Vamos torcer que essa versão trial seja possível para ajudar aqui na nossa demonstração. Então, vou criar um new project, projeto do GitHub, vejam só. E aí, qual tipo de projeto? Configuro GitHub app. Vamos autorizar. Deixa eu colocar a minha senha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Muito legal. Acho que deu certo aqui. Vamos confirmar. Configura. Olha só, os nossos repositórios já estão acessíveis aqui. Então, é o nosso Spring Deploy. Deploy agora. Vamos deixar acontecer naturalmente aqui. Sua conta está limitada, então não temos acesso para deployments. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, pessoal. Infelizmente, né, precisaremos ativar o plano. Então, vamos colocar aqui o nosso cartão de crédito, né? Então, vou colocar as informações de cartão e em seguida a gente retoma. Vamos retomar aqui, né, pessoal? Aparentemente já deu certinho aqui, né? Nós estamos no plano mais acessível, né, o de $5, com alguns recursos, né, para demonstrações. E vamos para o nosso dashboard. Aqui ele já criou um dashboard com uma legenda intuitiva e vamos confirmar aqui o aspecto de deploy, né? Ele já criou um ambiente de production, vejam só. Eu vou criar aqui meu Spring Deploy. Nós não temos projetos ainda, vamos confirmar, né? Settings. Posso aqui criar vários ambientes, integrações, webhooks, variáveis, né, que a gente pode compartilhar, vejam só. E vamos tentar agora publicar nossa aplicação. Então, vem aqui, Settings. Vamos ver como é que eu tenho aqui a possibilidade de obter as minhas aplicações, né? Então, vamos aplicar o workflow no GitHub. Vamos ver aqui. Não, deixa eu confirmar. Cadê? Aqui, ó. Spring is apply deploy na parte de General. Ok? Eu acho que ele não automatizou porque a gente não tinha habilitado o fluxo, né? Então, o que é que eu vou tentar fazer aqui agora? Deixa eu tentar aqui. Não sei se ele tem uma opção de
Redeploy, deixa eu ver. Settings, deploy trigger. Disable deploy, não. Connect to branch. Vamos ver aqui se ele vai já disparar. E generate domain, vamos ver. Diretório. Em tese ele deveria disparar a execução automática do nosso deploy. Se já não tem, vamos fazer um estímulo aqui, né, pessoal? A gente vem no nosso main, deveria ter como reativar, mas eu vou vir aqui no nosso método main. Vamos ver, resource, vai dar conflito, né? Então não vamos fazer isso não porque vai dar conflito. Vamos só pegar essa nossa classe, editar ela aqui mesmo, ó. Vamos só fazer um testezinho. Comitar as alterações, update, na branch main, vamos ver se isso é o suficiente para disparar a esteira de publicação do nosso projeto lá no Riley. Vamos ver. Opa! Era isso que eu queria tentar ativar direto aqui na interface do Riley. Mas é isso que vai acontecer, pessoal, toda vez que vocês fizerem um commit numa branch no qual está direcionada para que o Riley observe essas modificações e automaticamente ele gerará um novo deploy. Deploy esse que demora em média de 2 a 3 minutos, dependendo aí da tua estrutura, das tuas dependências e do plano que você selecionou, né? Então aqui, ó, nós temos settings, temos deployments e você pode ver o log aqui, ó. Vamos acompanhar, tá criando a imagem, né? Toda essa parte de DevOps a gente se abstrai no primeiro momento, porque a tua proposta como entusiasta na área de desenvolvimento de software é focar na construção do produto. Na publicação, né, ou na distribuição, hoje em dia existem várias plataformas, pessoal, que abstraem ou assumem essa responsabilidade. Então, eu preciso começar a entender de DevOps logo no primeiro momento? Talvez não, tá, pessoal? Eu até recomendo que vocês não pensem com essa proposta logo de cara, porque é uma jornada um pouco mais exaustiva e minuciosa, tá bom? Então, aparentemente, nós já estamos com a nossa aplicação aqui disponível. Então, vamos ver como é que eu acessaria agora esta nossa aplicação. Deixa eu ver. Generate um domain ou custom domain. Vamos ver, cancela. Generate um domain. Vamos ver. Vamos ver se esse código aqui vai substituir o nosso localhost. Vou vir aqui, coloco localhost. Opa, vou colocar no outro aqui porque nós já temos. Então vou vir aqui, ó, substituindo o nosso localhost, mas eu acho que faltou aqui. Deixa eu só confirmar. Uma colinha aqui, https dois pontos barra barra. Agora sim. Cadê o nosso logger? Aqui. Vamos ver. Prontinho, pessoal. Estamos agora com a nossa aplicação na nuvem. Olha só, aqui é um grande ponto em questão, tá? Quando você for executar o seu Swagger no Riley, ele não vai permitir porque aqui está HTTP. Então eu não vou me estender porque vocês precisariam ter uma aula só para a gente fazer o Swagger, para fazer essa configuração, e não é a proposta, né? A proposta aqui é só garantir que nós estamos conseguindo realizar e publicar a nossa aplicação. O que eu posso tentar fazer para ajustar essa situação aqui, ó, é abrir o nosso Postman, criar uma requisição aqui de post e consultar pela URL as nossas requisições, né? Então, eu vou criar aqui uma nova request, vou colocar post, coloco aqui a URL barra users. Users. Qual é o nosso body? Raw, JSON. Vamos pegar aqui a colinha, né? Users, coloco aqui. Cadê o nosso postman? Aqui, user, Gleison e o name, Gleison Sampaio. Ok? Opa, não precisa salvar. Vamos executar. E olha só, se voltou, deu 200, tudo indica que o nosso
A nossa operação foi executada com sucesso. Vamos confirmar. Vou chamar aqui a nossa requisição e está aqui o Gleison já disponível na nuvem, né? Aliás, na web, né? Vamos dizer assim. Então, vou colocar Isabela. Vamos ver. Também tivemos 200, dá um refresh, e aqui está o nosso outro registro. Então, a parte de publicarmos a nossa aplicação Spring Boot na web, né, utilizando a plataforma Riley, né, um servidor de cloud, né, um serviço de cloud, Riley, a gente já conectou aqui e já está disponível a nossa aplicação. O grande ponto em questão agora é criar um serviço para conectar a nossa aplicação via Postgres, porque senão os nossos dados se perderão aí dentro de uma plataforma que tem a proposta de ser a plataforma de produção. Então vamos já já fazer essa configuração, tá, pessoal? Bem, vamos agora conectar o nosso projeto, né, considerando que o nosso banco de dados não estará mais no localhost, ele vai estar na nuvem, para que a gente possa aí, criar uma instância do Postgres lá no Riley, para que a nossa aplicação Spring Boot consiga conectar com este banco de dados. O grande ponto em questão, nós temos duas óticas aqui para realizar esse procedimento. Como é que eu costumo fazer, tá, pessoal? Eu costumo criar o que nós chamamos de variáveis dentro das nossas propriedades, né? São as famosas expressões ternárias dentro do projeto. Muitas das pessoas utilizam a concepção de definir só uma URL já com essas variáveis. Eu, particularmente, uso a estratégia de definir cada uma das suas propriedades. Mas isso, pessoal, mais uma vez, é peculiar de cada projeto. Então, aqui eu estou dizendo, vou deixar aqui o show SQL true, e eu vou dizer que eu quero atualizar o meu banco de dados lá no Riley, senão vai dar problema. Então, o que eu estou dizendo? Cara, continua conectando no Postgres, mas essa variável host URL, né, database host, ela pode ser este valor obtido via propriedades de ambiente, ou se não, o padrão vai ser localhost. A porta do meu banco de dados vai ser 5432 ou esta variável. O nome do meu banco vai ser esse e assim por diante. Então, desta forma, eu vou executar localmente e a minha aplicação tem que subir. Por quê? Porque são as mesmas informações que nós tínhamos anteriormente. A única questão é que eu apliquei a concepção de ternário, né? Ou de propriedades aliás, ou de variáveis nas minhas propriedades de configurações. Com essa configuração aqui, você tem liberdade de criar variáveis de ambiente no teu container, né? no teu ambiente de DevOps, vamos dizer assim. Sendo Jenkins, sendo AWS, sendo Riley, sendo Heroku, qualquer um, você tem autonomia agora para definir essas propriedades. E o que eu vou fazer agora? Subiu aqui, né? Vou parar, vamos aqui no nosso Riley e dizer o seguinte: Riley, eu quero mais um produto. Então, venho aqui, cadê? Vamos confirmar aqui, new, volume, não, deixa eu confirmar, database, aqui ó, Postgres. Então, vou criar uma instância de um banco de dados no Riley, né? O meu plano me permite isso, mas obviamente com algumas limitações. Então, ele está iniciando um serviço do Postgres, você já pode ficar acompanhando, ele já ativou o serviço do Postgres, e aqui ele já tem os settings, ó, vejam só, settings, data, né, ele vai conseguir acessar as datas, ó, criar tabelas e tudo mais, como se você estivesse tendo uma interface, mesmo que limitada, mas te dá essa informação. E aqui é que é importante, né, a questão das configurações e as variáveis de ambiente que ele vai gerar para você. Então, antes de eu publicar, eu verifico se a minha aplicação vai conseguir conectar com as informações que foram disponibilizadas aqui, tá? Uma hora eu acho que é PG Database, outra hora eu acho que é PostgreSDB. Se eu não me engano, vamos tentar usar aqui esse database, senão a gente vai para o Postgres, ok? Então, PG Database, vou abrir aqui, opa, o meu banco de dados vai ser Riley, então vem aqui, ó, a database, né? Ah, não vou conseguir fazer isso. Eu vou ter que criar. Vou colocar aqui, ó. Vamos fazer esse teste. Riley, a porta. Cadê a porta? Essa aqui, para a gente garantir.
tá? Aqui não é o host, né? Aqui é o database name. O host, pg host, esse enderecinho aqui, ó. Então, esse é o nosso host e o Postgres e usuário e a senha. Cadê? User, Postgres, continua, né? E o password. Cadê? Eu acho esse cara, pg password. Vamos ver. Copiaremos e vamos confirmar se a nossa aplicação local está conectando no nosso banco de dados na nuvem, certo? Então vamos ver, demora um pouquinho mais, obviamente, né, pessoal? Está fazendo uma conexão externa e voilá, aparentemente está ok. Vamos ver se isso é uma verdade. Vamos aqui no nosso Debiver, uma interface de banco de dados como qualquer outra. Vamos criar uma outra conexão. Então, Postgres, e aqui a gente vai definindo aquelas mesmas informações, né, pessoal? Qual é o host? Esse carinha aqui. Vejam só. É a porta. Vamos ver. Banco de dados. O nosso banco de dados é Riley. Postgres e a senha é essa marotinha aqui, ó. Vamos lá. Testa. Prontinho. Estamos conectando nosso banco de dados na nuvem, pessoal. Então, cadê ele, né? Riley, aqui, ó. Certo? Então, ele demora um pouquinho, ele está conectando na nuvem, né? Dependendo do teu plano, ele vai ter um desempenho. Você pode vir aqui editar conexão, colocar o geral aqui, ó. Riley, Postgres. Aí você pode dizer desenvolvimento, produção e assim por diante. Vou colocar de dev. Ok, salvei. E vamos ver aqui, ó, o nosso Postgres. Vamos ver, banco de dados, Riley, esquemas, publics, tabelas e a nossa tabela de usuário aqui prontinha para a gente aguardar, né, a possível iteração via cloud aqui da nossa API, beleza? Então o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar isso aqui, olha só, vou desfazer, ó. Isso aqui não é recomendado se for dados de produção, você fazer isso, tá, pessoal? Isso aqui é só uma demonstração. Você nunca deve conectar sua aplicação local em um banco de dados em produção, tá? Então, só para a gente estar alinhado a nível de expectativas. Vamos fazer agora a seguinte situação. Eu preciso comitar essas alterações por cada variável. Então, vou vir aqui. Agora, eu estou dizendo que meu application properties vou botar aqui app.properties database variable ou então env, né? Só para a gente dizer que estamos permitindo que ele aplique a concepção de variáveis de ambiente. Então, vamos ver aqui. E agora esse ponto é importantíssimo. Nós temos essas variáveis dentro do nosso projeto, né? Host. E aqui é um ponto interessante, tá, pessoal? Se você quiser, você pode até fazer isso. Ó. Vou mostrar aqui. Ó. Eu preciso pegar as variáveis que estão na instância do Postgres e replicar para o nosso ambiente de aplicação. Então, vamos aqui por partes. A primeira coluna é o host. Eu vou colocar aqui, ó, h dois pontos host. A segunda é a porta. Então, vou botar aqui, ó. Só um prefixozinho para a gente não se perder. Use é database name, né? Vou colocar aqui database. Poderia ter feito isso para reutilizar para as outras configurações, mas acabei esquecendo. User, cadê o user? Vou chamar aqui, ó. User e o password. Vamos ver. E o PS aqui, tá? Por que que é importante? Porque agora o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir para cá, dentro do nosso projeto Spring, vou em Variables, ou eu posso colocar aqui, ó, Raw Editor. Então, eu vou vir aqui e ele está dizendo ó, Reload Word e assim por diante. Então, eu vou pegar as nossas variáveis do projeto, host, vou baixando aqui, database porta, vou baixando, database name, database user,
database password. Então agora eu vou só colocando os valores aqui, ó, igual. Qual é o valor do host? É esse cara aqui, ok? Ó, porta. Claro, pessoal, que pode ter outras formas mais rápidas e otimizáveis, né? Estou mostrando uma delas e aí vocês podem seguir outras sugestões da comunidade, ok? User e password. Prontinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar update variables. Ele vai, em sua maioria, tentar gerar um novo build, porque você está mudando as variáveis. Vamos ver aqui em deployments. Às vezes, ó, ele está redeployando o serviço. Então vamos aguardar esse redeploy e depois a gente vai fazer o que é mais importante. O código que agora vai esperar essa conexão em Postgres ainda está na branch main. Se nós reinicializarmos, ele ainda está conectando no H2. Vamos ver se isso é uma verdade. Acompanha o log. Vamos ver. Vejam só, ele está republicando. Às vezes demora um pouquinho mais, né, pessoal? Vamos ver. Aqui, deixa passar uns 45, 50 segundos, talvez ele já vai na fase de fazer a publicação. Aqui ele está recriando a imagem, subindo um novo serviço do Docker, né? Aquele processo de DevOps que a gente já está familiarizado. Então vamos ver aqui qual a etapa que ele já está aqui. Vamos ver. Opa, vamos olhar aqui. Já estamos em 1 minuto, né? De processo, mas é natural. Essa ansiedade, né, pessoal, da gente ver a aplicação disponível na nuvem, né, que a gente poder compartilhar os nossos projetos. Então, a ansiedade aqui é gigantesca. Eu posso imaginar aí a expectativa de todos vocês. Então, grande ponto aqui, vamos ver se tem alguma coisa relacionada a H2. Eu sempre gosto de olhar aqui no cache, né, Iraque e tal. Deixa eu ver se está mencionando onde é que a gente está. Database. Eu queria achar a parte, aquele log que fala do H2, né? Deixa eu ver aqui. Vamos externalizar esse código aqui por enquanto. Vou dar um HF H2. Aqui, ó. Era isso que eu queria comprovar com vocês. Ele ainda está conectando no H2 em memória. Agora chegou a grande hora da verdade. Vamos ver se fazendo o merge da nossa necessidade de conectar no Postgres vai surtir efeito e a nossa aplicação vai se manter no ar. Então vou vir aqui, merge, né, branch, deixa eu ver aqui, update from main, ó, deu tudo certo aparentemente, vamos dar um push. Então, aquelas configurações para o banco Postgres, aparentemente foi sincronizada e tudo indica que um novo deploy deverá ser inicializado. Aqui, ó, vamos ver, opa, dá um refresh aqui, temos que ativar um novo deploy, ainda não. Então, vamos dar um refresh aqui, ó, develop, compare and pull request. Por que que ele não... Vamos ver, né? Vamos criar aqui um pull request que agora vou colocar conexão para Postgres. Então, estou dizendo, ó, leva tudo de develop para main. Vamos imaginar que a gente está usando aqui a metodologia, né, de pull request, merge request, que é o mais conveniente para os ambientes corporativos. Então, vamos aceitar, cruzar os dedos, aguardar a esteira de build ser acionada. Estamos aqui já na expectativa, né, de agora finalmente a gente conseguir conectar a mesma aplicação Spring Boot que usava um banco de dados em memória. Agora ele precisará conectar em uma instância do Postgres, que também pode estar na nuvem em qualquer outro contexto, mas o Riley disponibiliza esse serviço, né, obviamente. Fizemos as configurações e vamos torcer para que a nossa aplicação esteja no ar com o banco de dados relacional, mantendo a integridade desejada. Vamos ver aqui nosso build. Tomara que não dê crash, né? Rufem os tambores. Opa, vamos ver. Vamos estar aqui o nosso contexto. Vou copiar aqui, o nosso Spring subiu. Vamos ver se tem alguma citação de Postgres aqui, ó. Opa, já temos aqui uma menção em Postgres. Vamos ver.
Essa menção em Postgres e tá aqui. Ah, tinha mais, né? Vamos ver, tal. Deixa eu ver se tem alguma relação com Postgres. Aqui, ó, Postgres dialeto. Então, muita coisa aconteceu nessa próxima versão. Para concluirmos, vamos fazer um teste. Então, vou vir aqui novamente, vou dar o nosso post aqui. Vamos acessar o banco de dados lá do Riley, ó, dá um refresh, nada até agora. Vamos executar. Demora mais um pouquinho, né, pessoal? É natural. E agora sim nós temos o dado. E agora vamos inserir mais uma informação. Vamos ver. Prontinho, dois dados inseridos. Vamos executar novamente. E as duas informações existem em nossa base, só que agora tudo na nuvem. E para fins de dados, vamos colocar aqui mais um usuário. Vamos ver. Confirmar. Refresh. E a nossa API retornando os dados, onde todo o nosso ecossistema agora, a nossa esteira de build e de deploy numa arquitetura cloud já foi validada aqui para que a gente possa evoluir o nosso projeto, né, trazer as funcionalidades relevantes aí na sua aplicação. Espero que esse vídeo tenha trago um esclarecimento melhor sobre o que é o impacto do desenvolvimento em cloud, mas para você que é iniciante, não se preocupe com isso agora. Foque na concepção do seu produto, nos seus testes locais, use banco de dados em memória quando necessário, não se aborreça tanto nesse primeiro momento em ter um domínio sobre cloud, entre outros aspectos, porque isso hoje está muito mais fácil da gente desfrutar através de serviços aí disponíveis na comunidade. Um abraço, pessoal!